E nos próximos capítulos da novela Renascer, Sandra vai fazer uma descoberta chocante sobre a sua gravidez. E Zé Inocêncio vai surtar ao descobrir do que se trata. A moça vai fazer uns exames para saber como está a gestação junto de João Pedro. E vão contar tudo o que descobriram para o coronel e sua família. O coronel não vai acreditar no que ouve e pensa que se trata de alguma armadilha de Sandra. Mas João Pedro afirma: "Pois essa é a mais pura verdade. O que você sempre quis está acontecendo, mas como sou eu que vou lhe dar, não vai reconhecer." Eles só não imaginavam que Inácia teria uma visão com a gravidez de Sandra. E por causa disso, iria brigar ainda mais com Zé Inocêncio, pelo fato de ele não querer assumir a criança como neto. Inácia ainda vai lançar uma profecia no ar, deixando o coronel bem abalado com tudo isso. Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Renascer todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após Sandra notar que sua barriga está crescendo cada vez mais e não consegue se segurar de felicidade. Ela faz questão de mostrar para João Pedro como está ficando e ele não se aguenta de felicidade. João Pedro comenta: "Daqui a pouco a gente vai estar segurando nosso filho nos braços?" Sandra sorri e fala: "Sim, mas pode ser filha também. Eu acho que seria lindo de todas as formas." João Pedro concorda e comenta: "Com certeza, o importante é vir com saúde." Sandra fala: "Sim, mas de qualquer forma, eu marquei uma consulta no médico para fazer um ultrassom. Tenho que saber se está tudo certo com o nosso bebê." João Pedro regala os olhos e afirma: "Claro, mas isso vai ser muito importante. Inclusive eu quero ir junto, não abro mão." Sandra afirma que marcou para o final da tarde e João Pedro diz que vai ir com ela de qualquer forma. Rachid chega bem na hora, a tempo de ouvir o que eles conversam, e o libanês deseja que ocorra tudo bem. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, Inácia reza mexendo em seu oráculo e acaba tendo uma visão sobre a gravidez de Sandra. Inácia vê Sandra segurando um bebê nos braços e se aproxima dela para ver o sexo da criança. Ao ver, Inácia sai do transe com os olhos marejados e comenta: "Que benção vai ser se isso realmente acontecer. Deus sabe o que faz. E até porque se isso não amoleceu o coração de Zé Inocêncio, não sei mais o que vai amolecer." Inácia até pensa em falar a verdade para Zé Inocêncio, mas entende que ainda não é o momento de fazer uma revelação como essa, e resolve deixar para a hora certa. Assim que ela sai de seu quarto, Inácia ouve Zé Inocêncio conversando com Bento na sala, onde ele fala novamente para o filho que queria deserdar João Pedro. Bento passa a mão na cabeça e comenta: "Mas painho, é aquilo que eu lhe falei, deserdar um filho assim não é tão simples, porque ele vai herdar uma parte do que o senhor tem, de uma forma ou de outra. O quadro mudaria de figura só se João Pedro tivesse cometido uma coisa muito errada." Zé Inocêncio se irrita e fala: "E você quer alguma coisa mais errada que casar com a filha daquele pica-pau?" Bento tenta argumentar: "Mas para a lei, se casar não é pecado, painho. Muito pelo contrário." É nessa hora que Inácia não consegue se segurar e aparece na sala dizendo: "Até porque não pode ser pecado uma coisa que vai fazer o seu filho muito feliz, como ele nunca foi nessa vida toda." Zé Inocêncio passa a mão na cabeça e comenta: "Você não começa com isso, Inácia, porque eu sei muito bem o que estou falando." Inácia cruza os braços e retruca: "Se soubesse, não ia estar querendo deserdar o seu filho só porque ele está querendo se casar com a mãe do filho dele. A não ser que só está querendo usar isso como desculpa para ferrar com o menino de vez."
Zé Inocêncio se surpreende com a forma que Inácia fala com ele, arregala os olhos e responde: olhe bem como fala, viu, Inácia? Eu posso até ter minhas questões com o João Pedro, mas sei muito bem ser justo, e esse casamento dele mais Sandra não vai ser uma coisa boa. Inácia rebate: eu não digo mais nada, só sei que você vai se arrepender muito de não apoiar seu filho nesse momento, e ainda mais de não reconhecer essa criança como seu neto, até porque o que você mais queria pode acontecer e outras coisas mais também. Zé Inocêncio franze a testa curioso e pergunta: oxente, o que você quer dizer com isso, Inácia? Inácia responde: é como eu lhe falei, não tem mais nada para dizer, com licença. Inácia volta para a cozinha e deixa Zé Inocêncio ainda mais curioso para saber do que ela estava falando. O coronel olha para Bento, que também não entendeu nada, e diz que isso deve ter sido apenas coisa de Inácia. Porém, como nada do que Inácia diz é em vão, isso apenas se confirma quando Sandra e João Pedro chegam super felizes da consulta médica e encontram Dona Patroa e Rachid conversando no casarão. Dona Patroa fala: ai, minha Nossa Senhora, ainda bem que vocês já chegaram, porque eu não estava me aguentando de ansiedade. Deu tudo certo lá no exame? Rachid me disse que vocês iam para lá. Sandra tenta controlar a emoção e conta: ai, deu mais que certo, minha mãe. Foi tão corrido que nem consegui lhe falar. João Pedro sorri e afirma: deu até para saber se é menino ou menina. Eu tô que não me aguento. Dona Patroa arregala os olhos ainda mais curiosa e fala: ai, meu pai eterno, eu tenho muito que saber disso. Você é a avó de uma menina ou de menino? Sandra entrega o envelope com o resultado do ultrassom para Dona Patroa, que não consegue segurar a emoção ao ler o resultado. Dona Patroa chora e comenta: ô, Glória, eu não posso acreditar numa coisa dessa, minha filha. Sandra responde: pois acredite, minha mãe, a senhora vai ser a avó de uma menina muito linda. Dona Patroa corre para abraçar Sandra, enquanto Rachid dá os parabéns para o casal. A dona de casa também cumprimenta João Pedro, e Dona Patroa diz: que coisa mais linda, meu pai eterno. Tô muito feliz de saber uma coisa dessas. João Pedro concorda e comenta: sei bem como é, viu, dona Yolanda? Eu tô que não me aguento de felicidade. Vou ter uma filha mulher. Sandra também ri e dá um beijo carinhoso em João Pedro. Ela comenta: eu não sabia que você estava fazendo tanta questão assim de ter uma filha mulher, não. João Pedro sorri e responde: é que na minha família, meu pai sempre quis ter uma filha, mas só veio homem. Aí eu acho que eu fiquei com isso na minha cabeça, sabe? E quem diria que quem iria dar uma neta mulher pra ele era a gente. Sandra comenta: pois é, em pensar que ele estava rejeitando essa criança só porque vai ter o sangue de meu pai. É nessa hora que João Pedro tem uma ideia em sua cabeça e afirma: mas sabe que é por essas e outras que eu acho que a gente devia ir até lá contar essa história pra ele, só pra Coronel Zé Inocêncio ver o que ele está perdendo. Sandra franze a testa e pergunta: mas será que é uma boa ideia, João Pedro? João Pedro responde: eu acho que sim, até porque a gente não vai conseguir esconder essa informação o resto da vida. Então eu acho mais do que justo falar agora. Sandra fica um pouco pensativa em relação a essa ideia de João Pedro, mas acaba topando falar a verdade para Zé Inocêncio. Mas ela diz que quer estar junto do rapaz nessa hora. João Pedro fica ainda mais feliz e fala que vai ser um prazer entrar naquela casa junto de Sandra. Eles partem rumo à fazenda de Zé Inocêncio e assim que chegam lá, pegam todo mundo de surpresa. Zé Inocêncio olha para João Pedro e Sandra entrando em sua sala e comenta:
Eu confesso que não estava esperando essa visita por agora. Mariana não se controla e afirma: mas realmente é muito descaramento trazer essa menina aqui pra dentro, João Pedro. Sandra retruca: e você acha, é? Mas ele lhe trouxe muito antes de mim? Qual é o problema? Eu pelo menos não tô enrolando ele e o pai junto. Mariana fica chocada com o desaforo que Sandra lhe faz. Mas antes que essa discussão continuasse, Zé Inocêncio responde: pode parar com isso, por favor, que eu não vou aguentar essa briga aqui não. Bento concorda com o pai e completa: é isso mesmo, até porque João Pedro trouxe Sandra aqui, e é porque eles têm alguma coisa muito importante para falar, não é? João Pedro responde: é isso mesmo, Zé Bento, a gente veio aqui porque, apesar de tudo, eu achei que seria bom contar pro Coronel Zé Inocêncio se o neto dele vai ser menino ou menina, mesmo ele renegando a criança. Sandra fica um pouco desconfortável ao ouvir aquela última parte, mas tenta disfarçar. Zé Inocêncio comenta: ah, então foi por causa disso que você veio aqui? Sandra toma a frente e fala: é isso mesmo, seu Zé Inocêncio. No começo não queria não, ainda mais depois de tudo que tá acontecendo. Mas depois também achei que você ia gostar de saber que vai ganhar uma menina como neta. Zé Inocêncio regala os olhos e se surpreende com o que escuta, assim como Bento e Mariana. O coronel anda de um lado para o outro, como se estivesse entrando em um surto, e comenta: como é? Você tá esperando uma menina, é isso? Sandra confirma com a cabeça e João Pedro completa: é isso mesmo, meu pai. Você que sempre quis ter uma filha mulher, vai ganhar uma neta mulher, mesmo não sendo do jeito que você esperava. Mariana fica sentida ao ouvir aquilo de João Pedro e sente uma pontada de inveja por não ter conseguido engravidar e dar esse presente para o coronel. Zé Inocêncio passa a mão na cabeça e fala: mas não é possível uma coisa dessa estar acontecendo, não é possível. É nessa hora que Inácia chega na sala e responde: mas é claro que é possível, isso é para você ver como são as coisas. Você sempre quis ter uma neta e quando vem quando o avô diz que não a reconhece, apenas por birra. Zé Inocêncio retruca: olhe bem como fala, Inácia, eu confesso que não esperava uma coisa dessas. João Pedro provoca: eu sei que você não esperava, e até porque acredito que você vai continuar renegando essa criança, não vai? Sandra completa: olha, pra ser sincera, eu não vim aqui cobrar nada, a gente realmente só veio aqui lhe dar notícia. Se o senhor quiser ser avô dessa criança, eu vou fazer muito gosto disso, mas se não quiser, não tem nada que a gente possa fazer. Sandra caminha para ir embora da casa, junto de João Pedro, quando Inácia se aproxima dos dois. Inácia diz: fico muito feliz em saber o que vi era verdade. Eu já estava imaginando que seria uma menina, e isso quer dizer que a outra coisa que pensei também pode ser verdadeira. João Pedro franze a testa confuso e pergunta: que coisa, Inácia? Sandra também pergunta: você viu alguma coisa? Inácia sorri e responde: isso eu não vi, mas suspeito de que essa criança seja a reencarnação de Maria Santa. Por isso mesmo que ela não aparece mais para Zé Inocêncio nessa fazenda. João Pedro e Sandra ficam surpresos com a profecia de Inácia, assim como Zé Inocêncio, que não consegue acreditar naquilo. O coronel fala: deixe de bestagem, Inácia, não fala uma coisa dessa, mas nem de brincadeira. Inácia retruca: quem dera que fosse bestagem. Isso é para você aprender que Maria Santa sempre quis o bem do filho dela e dessa família, ao invés de querer ficar arranjando confusão onde não tem.
João Pedro fica tocado com essa possibilidade e comenta: é até estranho de pensar que pode ser manhã retornando, mas seja o que for, ela vai ser muito amada. O rapaz coloca a mão na barriga de Sandra e a moça concorda com João Pedro. Os dois se despedem de Inácia e vão embora da fazenda. Enquanto Zé Inocêncio tenta controlar o surto, o coronel fala: você não tinha nada de ter falado uma coisa dessa, Inácia. Inácia retruca: eu só falo o que vejo, você gostando ou não. E é bom você se acostumar à ideia de que pode ser Maria Santa, retornando como uma neta que você rejeitou. Aquelas palavras batem fundo no coração de Zé Inocêncio, que sai furioso da fazenda para tentar tomar um ar e se recuperar. Enquanto isso, Mariana ainda não consegue acreditar em tudo o que ouviu ali. E acredita que isso era só o que faltava para que ela seja enxotada daquela família de uma vez por todas. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.